Boa noite, meus irmãos, encarnados, desencarnados, aos nossos amigos espirituais, os mentores desta casa, a espiritualidade aqui convidada a participar também desta palestra e também agradecidos por este momento. Vamos fechar os nossos olhos, elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e lhe rogar, Pai, que a sua bondade infinita, o seu amor e a sua luz possa nos penetrar o mais íntimo do nosso ser, que possa tocar o nosso coração e as nossas mentes para abrirmos para o conhecimento, o entendimento de todo o seu Evangelho. Que possamos, Pai, na noite de hoje, acolhermos os vossos ensinamentos e que ao sair daqui, possamos sair revigorados com o teu amor, sustentado e alimentados pela vossa palavra. Que assim seja. Meus irmãos, nosso diálogo de hoje, nossa palestra, é sobre a passagem que Jesus nos fala do vigiai e orai. O vigiar e orar, meus irmãos, diz respeito ao controle dos nossos pensamentos, além de ter o domínio do autoconhecimento, estruturada em uma fé racional e inabalável. A oração é uma poderosa e preciosa ferramenta de resguardo que está apoiada na fé inabalável. Vigiar, portanto, está relacionado ao ato de reconhecermos as nossas próprias imperfeições, ou seja, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é uma tarefa fundamental para tomar decisões conscientes e acertadas, como a própria palavra diz. O conhecimento que uma pessoa tem sobre si mesma é uma investigação individual. Isso nos ajuda no controle de nossas emoções, tanto negativa como positiva. Sabemos o quanto é difícil controlar os nossos pensamentos, não é mesmo? As nossas emoções e praticar o autoconhecimento. Às vezes, nos pegamos em uma situação que estamos descontrolados, desequilibrados pela ação e a profundidade do problema em que enfrentamos. Entretanto, a partir do momento em que começamos a aprender a ajustar as nossas mentes, os nossos pensamentos, vamos pouco a pouco saindo da condição inferior e caminhando para a evolução espiritual. Para o Espiritismo, as máximas morais do Cristo, a seu modo, orar e vigiar, são duas ações essenciais que fazem parte de um processo contínuo e significativo na busca da nossa evolução. Vigiar não se trata de ficar vigiando alguém, ou sobre uma pessoa, ou rastreando alguma coisa. Não. É manter a atenção sobre todos os nossos pensamentos, sobre nossas atitudes praticadas por nós no nosso dia a dia. Quando Jesus pede aos seus discípulos para vigiar e orar, ele também diz: o espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Embora o espírito esteja sempre disposto, a natureza humana, que representa a carne, é frágil e não acompanha o vigor do espírito. A prova disso está na conduta dos discípulos, que não foram fortes o suficiente para combater o sono e acabaram dormindo. Diante disso, paramos para pensar quantas vezes nossa carne foi fraca. Provavelmente, meus irmãos, muitas vezes. Então, refletimos sobre o esforço que temos feito aqui na Terra para vencer essa nossa debilidade. Ainda nos encontramos inseguros em determinadas situações de conflitos pessoais e íntimos que carregamos em nosso ser. E não lembramos que tudo já foi dito. Basta que nós, aprendizes a caminho, os coloquemos em prática. Quando vigiamos nosso comportamento, somos menos propensos a cair em tentação. Mas não é somente nas grandes violências, mas também nos pequenos gestos que cometemos no nosso dia a dia. Irritar-se com o próximo, ser rude diante de uma conversa. Isto é um exemplo de tentação. Por isso, a vigilância é contínua. É com a oração, a disciplina, que vamos afastar os espíritos inferiores, que muitas vezes nos influenciam, a maior delas. E assim atrairemos os bons espíritos para perto de nós. Sem a vigilância e a oração, não temos forças, meus irmãos, para enfrentar esses grandes desafios. São duas ações concomitantes no nosso dia a dia. Quem ora profundamente sente a presença de Deus e é fortalecido por Ele. Nos conectando com Ele de coração, a pedir que nos fortaleça, nosso espírito, inevitavelmente, nós receberemos o que pedimos. Portanto, orar e vigiar diz respeito ao controle dos nossos pensamentos e o domínio do autoconhecimento estruturado em uma fé raciocinada e inabalável, como já dissemos. A fé raciocinada, proposta pelo Espiritismo, nos dá a certeza de que não estamos dando um salto no escuro, tampouco fazendo as coisas automaticamente. Estamos entendendo e aplicando os ensinamentos trazidos pela espiritualidade de forma consciente e baseada em nossa análise crítica da verdade. É de importante e imensa necessidade o controle mental. Ainda a doutrina espírita nos ensina que os espíritos sempre nos influenciam. Por isso, devemos censurar o que não é devido e permitir o que é nobre, sublime em nossas vidas. Na condição que estamos ainda como espíritos imperfeitos, meus irmãos, distanciados daquilo que nos comprometemos. Em várias encarnações, não lembramos, mas nos comprometemos. Estaremos sempre sujeitos às tentações. É imprescindível que oremos e vigiemos a cada passo, a cada dia, a fim de ficarmos conectados com o alto e não descermos, não cairmos novamente.
Será que conseguimos entender as orientações do nosso Mestre Jesus? Será que compreendemos realmente o que seria vigiar e orar? Com o auxílio do Espiritismo e do Evangelho, vamos ajustando o nosso entendimento que essas palavras do Evangelho, junto à espiritualidade, se tornam grandes ferramentas abençoadas em nossas vidas, porque a tentação surge em nossa caminhada. É preciso entender que quando Jesus dizia para orar e vigiar, não queria dizer que não seríamos tentados. Não é um processo de imunização completa, de experienciar a tentação. É, na verdade, estaremos nos fortalecendo para não adentrarmos a tentação, para não aceitarmos as sugestões inferiores, que por elas poderemos comprar anos de difíceis aflições por aceitar estas sugestões infelizes. E por vezes, desatinos nos custam um imenso esforço de muitas vidas até nos reajustarmos perante as leis divinas, não deixando de esquecer que estas leis estão gravadas em nossa consciência. E assim podemos começar a nossa jornada do autoconhecimento examinando em primeiro lugar o que talvez tenhamos feito que possa ser considerada uma ação contra os princípios divinos. Em seguida, se alguma atitude foi contra o próximo e finalmente contra nós mesmos, porque esses atos podem nos comprometer por várias e várias encarnações. Devemos fazer uma análise sincera, consciente, quando se existe um profundo desejo de se melhorar. Precisamos dessa sinceridade conosco mesmo, esse esforço para com o nosso espírito. Não deixar que esta passagem terrena se desperdice pelo nosso comodismo. Devemos nos esforçar, é a nossa oportunidade. E como um comerciante que no final do dia faz o balanço de seu trabalho e de todas as atividades, também devemos fazer esse balanço moral para avaliar as nossas perdas, os nossos lucros diante o nosso Pai. Allan Kardec comenta o ensinamento de Santo Agostinho, reconhecendo que muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, segundo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a fundo a nossa consciência, veríamos quantas vezes nós falimos por não indagar a natureza moral de nossos atos e de nossos comportamentos diante da sociedade, diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos. Pensemos nisso. A paz só será encontrada dentro de nós. Foi por isso que Jesus recomendou a todos nós a vigilância antes da oração. Porque somente na intimidade pacificada temos condições de erguer o pensamento ao alto em oração. Vigiar os pensamentos quer dizer mentalizar-se no bem. Vigiemos nossas palavras, nossos atos, as nossas atitudes. A nossa palavra pode nos condenar, como também pode nos absolver.
Ela pode trazer para nossas vidas encargos de sofrimentos que jamais pensaremos o quanto vai durar. Qualquer que seja a tentação, ela sempre representará uma espécie de prova, diante da qual poderemos constatar o grau de nosso adiantamento moral. Precisamos lembrar que somos espíritos imortais e que a nossa melhor versão, meus amigos, é agora. É hoje, este momento. O ontem já passou, ele já se foi, mas hoje podemos fazer diferente, podemos ser melhores a cada minuto, a cada esforço e a cada perseverança de nós mesmos. Pois quando aprendemos algo novo, não desaprendemos, e à medida que o tempo passa, vamos nos desenvolvendo e aprimorando o nosso espírito. No passado fizemos escolhas equivocadas que nos acompanham até hoje, mas temos a capacidade de alterar e melhorar tudo isso. Nossas tendências, nossos hábitos, sermos pessoas melhores e deixarmos de sofrer. Não precisamos sofrer, não precisamos passar por tantas angústias em nossas vidas. Nós podemos modificar esse destino. A responsabilidade de nosso desenvolvimento é somente nossa. Somente nós vamos responder pelo que fizemos e também pelo que deixamos de fazer. Para melhor entendimento, Allan Kardec, no trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nos diz: a causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos atentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer e nos esforçamos para afastá-los, será inútil, se não lhes opusemos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal, testemunhando o verdadeiro Evangelho de Jesus. Amai o vosso próximo como a ti mesmo. Não fazei ao próximo aquilo que você não quer que seja feito para você. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Simples, tão simples assim. Podemos ser o chamariz desses espíritos em nossas vidas, mas também podemos ser a luz que os afasta de nossos caminhos. Como então é possível distanciar-se deles? Distanciando-se da própria essência? Com toda a razão, afirma Santo Agostinho, que o autoconhecimento é a chave do progresso. De posse desse conhecimento ainda, nos sentimos inseguros em determinadas situações de conflitos pessoais e também dos familiares, principalmente. Mas, na insistência, pedindo ao Pai em oração, com a nossa fé raciocinada, criamos força para nos levantar e ir adiante,
como o Mestre Jesus nos ensinou. E não lembramos de tudo, já foi tudo dito. Basta que nós, aprendizes deste caminho, possamos exercitar em nossas vidas tudo que nos foi dado, pois a nossa consciência, ela nos mostra todos os caminhos a serem percorridos, do bem e do mal. Não podemos dizer que não sabíamos, que fizemos sem querer, que falamos que não sabíamos o que estavam fazendo. Sabemos. No íntimo do nosso ser, a nossa consciência nos acusa e nos mostra o quanto estamos errando. Se desejamos vencer as sombras e buscar a luz, resguardemo-nos na vigilância e na oração, consolidando ainda hoje posicionamentos mais amadurecidos da responsabilidade cristã. A oração é nosso instrumento mais eficaz. Por ela podemos pedir, podemos agradecer, podemos louvar, meus irmãos, nos reestruturarmos para avançar nessa longa estrada onde não mais podemos parar. Quando mudamos para melhor, se irradia energias saudáveis de nosso campo mental que contribuem para a realização desta meta. Só nos basta exercitar o vigiar e orar, como nosso Mestre Jesus nos ensinou. E assim, meus amigos, agradecidos por este momento, por essas palavras ao nosso Mestre Jesus, que nos proporcionou no dia de hoje a ser acolhida pelo nosso coração e nossa mente, que possamos levar adiante essas palavras e também aquele que estão nos nossos caminhos, aqueles que nos amamos, aqueles que são preciosos para nós. Não vos esqueçais, o momento é agora, a iniciativa é já, que possamos nos levantar na decisão de nos autoconhecer, nos reformular em nome do Mestre Jesus. Convido a todos neste momento a fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e lhe dizer: Senhor, que neste momento possamos recorrer a seu infinito amor. Crie em nós, Mestre, um coração puro, uma mente sã. Dai-nos, Senhor, a força e o entendimento de nossas faltas e fraquezas de nosso espírito. Não permita, Pai, que desistamos da caminhada evolutiva, que possamos, junto aos bons espíritos que nos acompanham, nos esforçarmos a fazer a nossa verdadeira reforma interior e o nosso autoconhecimento. Tudo que praticamos, Pai, não foi contra Ti, mas foi contra nós mesmos. Receba-nos, Senhor, como filhos pródigos em Teu divino coração. Preserva-nos, Senhor, do orgulho que nos impede de perceber os nossos erros, as nossas fraquezas e, principalmente, as influências negativas em nosso ser. Que possamos renovar os nossos conceitos, as nossas atitudes,
melhorando a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Nesse momento, meus irmãos, vamos elevar as nossas vibrações de amor a todo o planeta Terra, a todos os governantes, a todos os países que neste momento se encontram em conflito. Pai, que o vosso amor e a vossa bondade se derrame sobre aqueles que estão abandonados pelas ruas. Que o seu amor se estenda, Senhor, àqueles que estão nos hospitais, num leito de dor, nas prisões, nos asilos. Pai, que seu amor possa socorrer aos espíritos que se encontram em estados de socorro e enfermidade. Que a vossa benevolência, Senhor, venha nos abençoar, enchendo o nosso coração de compreensão e da vossa paz. E que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Boa noite a todos.